Que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um programa Escola Bíblica. No programa de hoje, nós vamos entender uma outra consequência que o pecado trouxe, a morte, e também como nós podemos nos reerguermos desses momentos tão difíceis que a gente passa, nossa natureza má, nossos momentos difíceis e os momentos de perdas. Está no ar o Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio poder estar com você mais uma vez para juntos abrirmos a palavra de Deus. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua companhia. Como foi seu final de semana? Como é que você está? Como é que estão as coisas na sua casa? Tá tudo bem? Mais ou menos? Que bom que você está aqui para buscarmos juntos na palavra de Deus sabedoria. Como eu mencionei, no programa de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o tema da morte e como podemos nos reerguer da dor e do sofrimento que o pecado nos traz. Eu quero, mais uma vez, antes de abrir a palavra de Deus, orar com você. E como a gente tem feito ultimamente, eu quero orar por você especificamente. No final do programa, você também, se você quiser mandar um pedido especial de oração, nós vamos orar. Esses pedidos eu tenho lido, tenho orado por eles também, a nossa produção também. Se você tem dúvidas, comentários, a Lídia, que é a nossa produtora, que tem a sua formação na área de teologia, está aí para atender você. Se tiver algum comentário específico, algum pedido específico, eu estou também à sua disposição, tá bom? O que nós desejamos é sempre oferecer o melhor para você. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa 12981091268. Mande suas perguntas, seus comentários, interaja, seu pedido de oração. E eu quero mais uma vez hoje orar. Nós, como eu mencionei na semana passada, estamos vivendo um momento de turbulência, um momento de instabilidade por mais um conflito, nesse momento, Rússia e Ucrânia. E tudo isso tem afetado o mundo. Hoje nós temos muito mais acesso a informações, àquilo que acontece, e nós vivemos sempre a incerteza, porque isso mexe com a economia mundial. Mas eu queria dizer para você que o Senhor apresentou na sua palavra, especificamente em Mateus capítulo 24, sinais que mostravam a proximidade. Os sinais servem para dizer para a gente como você está. Como você está em sua vida, sua crença. Mas eu quero nesse momento orar por esses queridos que têm sofrido por causa desta guerra. Mas eu quero orar por você. Que nesse momento você se sinta assistido, olhado, visto, amado pelo Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, é hora de abrirmos a Tua palavra. É hora de descobrirmos o que o Senhor tem para nos dizer. Nos dê iluminação, nos dê lucidez, entendimento, tranquilidade. Mas eu quero orar por cada um dos telespectadores. O Senhor conhece a realidade de cada um, o Senhor sabe o que eles estão passando. Mas de forma especial quero orar por esse conflito entre Ucrânia e Rússia. Pai, trabalha no coração desses líderes,
para que venha o cessar-fogo, venha a paz. Eu suplico por isso. Enquanto eles estão neste momento, eu clamo para que, de alguma forma, chegue o consolo, a esperança para aqueles que perderam queridos, para aqueles que estão sofrendo fisicamente e emocionalmente, aqueles que têm limitações materiais. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Antes de abrir a Bíblia, queria te dizer que nós temos aqui na Novo Tempo um setor especial que chama-se Escola Bíblica. Além do programa Escola Bíblica, nós temos um setor, um departamento que produz séries de estudos, e eu tenho alguns deles aqui nas minhas mãos, para que você entenda mais da palavra de Deus. Sempre alguém está pensando assim, de que forma, o que nós podemos produzir para que a esperança chegue no coração das pessoas, a orientação chegue no coração das pessoas, em todas as áreas, bíblica, familiar, o cuidado do corpo, as emoções, como a gente produziu ano passado a revista Sentimentos, que está à disposição. E agora nós estamos queremos lançar, um novo estudo, uma nova forma de você entender a Bíblia. Mas para isso acontecer, nós precisamos da sua ajuda. Eu não sei se você já é um anjo da esperança, se você não é. Nesse momento, meu convite para você, meu apelo para você, fazer uma doação única. Durante esse período, durante esse mês, nós gostaríamos que você fizesse uma doação única em favor desse nosso novo estudo. Nós queremos enviar 50 mil novos estudos bíblicos para os nossos telespectadores. Você sabe que custa apenas R$5 um estudo bíblico, a sua produção, até chegar na mão do nosso telespectador. Então está aí, está aí na tela para você, que a Novo Tempo precisa da sua ajuda. Então, chega pertinho agora e tira uma fotinho da tela aí. O meu celular deixei ali, Mas tira uma fotinho do celular, aí com o seu celular, tá bom? Está aí o telefone, 21 27 30 30, 0 operadora 12, ou o WhatsApp, que é o 12 981 76 6630, ou você também pode fazer a sua doação pela chave Pix, que é anjos@novotempo.com. Então, foi muito rápido, Tira a fotinho aí e faça a sua doação única. E assim você pode ajudar, você pode contribuir que alguém receba a mensagem da palavra. Produção, só me ajuda. Nesse momento pode ligar o 21 27 30 30, Pode ser nesse momento. Então você liga agora, 0 operadora 21 27 30 30 e faça a sua doação única para esse novo estudo bíblico, tá bom? Enquanto você acompanha aqui o Escola Bíblica, você faz a sua doação aí. Podemos contar com você? Porque nós estamos juntos para levarmos a mensagem de esperança. Mensagem de esperança essa que a gente tem encontrado na Palavra de Deus. Por isso, vamos voltar. O nosso tema ao longo da temporada é a lógica da existência humana. Já trabalhamos a origem, trabalhamos a queda, as consequências, vamos terminar a questão das consequências do mal e vamos entrar no tema da grande esperança, da grande solução que a gente tem em Jesus Cristo, que é como se reerguer desta caída, que todos nós temos, porque essa também é a nossa natureza. Vamos lá, só para lembrar um pouquinho o que a gente estudou semana passada, as dimensões da natureza pecaminosa, Pecado é transgressão pública, pecado é pensamento, pecado é a nossa própria natureza. Eu vou, em algum momento, voltar a aprofundar esse assunto, tá bom? Quando a gente começar a trabalhar o tema do reerguer-se, porque é importante que a gente entenda isso. Eu falei semana passada que uma visão errada sobre o pecado vai trazer
uma visão errada da salvação. E aqui são dois extremos. Eu acredito que eu mencionei isso. Quais são os dois extremos que uma visão errada sobre o pecado, né, vai trazer uma visão errada da salvação? O extremo é eu achar que eu consigo pelas minhas próprias forças. A outra é achar que está tudo bem. E dizer assim, não, eu sou assim mesmo, não vou conseguir mudar. A grande questão é entender que eu necessito do Salvador e Ele está à disposição. Agora, qual é a forma como isso acontece na minha vida? A gente vai ver na sequência do tema Reerguendo-se do Pecado. Mas vamos lá. Eu trabalhei esses dois textos, o de Romanos capítulo 7, 15 a 20, que é a apresentação de Paulo de que ele tinha uma luta interior, de não conseguir fazer aquilo que ele queria. Isso é só para a gente lembrar, que é a natureza pecaminosa. Mas aqui é o mais importante, né? Que ele apresenta que o Senhor Jesus é a grande salvação. Quem me livrará do corpo desta morte? O Senhor Jesus Cristo. E a gente terminou com isso na semana passada. Eu vou aprofundar isso quando eu trabalhar o tema do reerguendo-se. Mas eu quero trabalhar agora com você que a consequência do pecado, além de ser a mudança da natureza humana, a consequência do pecado também foi a morte. A morte passou a existir. O ser humano, ele foi modificado, a natureza foi modificada. Aquela predisposição que ele não tinha para o mal, agora ele tem. Mas o terrível foi passar para a natureza humana a morte. Adão e Eva começaram a sentir os efeitos. Eles saíram do jardim e sentiram os efeitos daquilo que eles trouxeram sobre eles. A gente vai trabalhar o tema do reerguendo-se quando eles têm que ser vestidos, cobertos pela salvação, pela morte de um cordeirinho, receber agora a verdadeira proteção que só vem através de Jesus Cristo. Eles sentem os efeitos do mal. E eu quero trabalhar o tema da morte com você, voltando aqui, Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sempre que nós temos um lado negativo sendo apresentado como consequência, nós temos a esperança em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor é o maior interessado na nossa salvação. A gente vai para um intervalo bem rápido e eu já volto, porque é importante. Eu quero que hoje seu coração se encha de esperança, mesmo diante do pior momento que a gente pode passar, a perda de um querido. É rapidinho, a gente volta já. Tudo bem? Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Se você está acompanhando pela primeira vez, no Escola Bíblica nós abrimos a Bíblia, até colocamos na tela textos da Palavra de Deus e nós estamos estudando esses textos. Eu sempre gosto de dizer que, não sei se você lê a Bíblia ou não, mas a leitura da Bíblia tem que ser feita com muita tranquilidade, muita atenção, pensando, refletindo em cada palavra. Por isso que eu gosto de sublinhar, marcar algumas palavras aqui, tá bom? Então, seja bem-vindo. Dentro da Escola Bíblica, a gente apresenta temas diversos, nesta temporada, a lógica da existência humana. E hoje eu estou trabalhando um pouquinho um dos assuntos, né? A consequência que o mal trouxe. E talvez o momento mais terrível que a gente tenha na vida, que é enfrentar uma situação de perda de um querido, a morte, e as pessoas que estão sofrendo com isso.
E entender esse tema dentro da lógica da existência humana é essencial. Porque os laços que a gente cria são laços para serem eternos. Lembra que eu trabalhei que Deus nos deu a natureza amorosa porque Ele é amor? E o amor que a gente desfruta, que a gente cria, que a gente tem com alguém, são laços para nunca acabar. Mas eles podem ser interrompidos com a morte. Então, dentro dessa visão, para mim, eu respeito o que você pensa, tá? Mas para mim é muito mais lógico, faz muito mais sentido se eu entender que um laço foi interrompido, mas um dia ele vai ser resgatado de novo. Eu vou poder olhar para aquela pessoa. E a gente vai entender isso agora, dentro do texto bíblico. Eu vou poder abraçar essa pessoa de novo. A gente vai se reconhecer. Eu não consigo, eu tenho dificuldade de ver que a gente tenha laços aqui e isso não se resgate de novo. Eu não me identifique com essa pessoa de novo. Eu tenho pessoas muito queridas que eu amei, que eu aprendi a amar ao longo da vida, que já dormiram o sono da morte. E eu tenho esperança de um dia poder reencontrar esses queridos e abraçá-los. E se eu dormir o sono da morte, que as pessoas que me amam tenham essa oportunidade e essa esperança. É isso que a gente gostaria de trabalhar com você. Mas vamos lá, vamos para a tela. O salário, o resultado, a recompensa do pecado, diz Romanos 6,23, é a morte. Mas aí entra o dom gratuito de Deus. A graça. Quanto custa? Custa minha aceitação, não custa nada. O Senhor se ofereceu. A gente vai trabalhar mais para frente isso, tá? Relembrando, eu já trabalhei quando a gente mostrou a questão da criação, mas é importante agora para a gente, na sequência, entender isso. Gênesis capítulo 2, verso 7, que é a fórmula da criação. Pó da terra mais o fôlego de vida. E a soma disso torna o homem um ser vivente. É o corpo, que é a parte física, mais a respiração, que faz do ser humano uma pessoa. Alguém fez uma pergunta, pastor, eu aprendi em outro lugar que a alma é um ser que sai de mim e ela não morre, ela está levada para determinado lugar. Mas o senhor está dizendo que alma aqui, quando eu trabalhei um pouquinho esse assunto, é uma pessoa, é um ser. E quando a pessoa morre, o pó volta para a terra e o fôlego de vida, que é a respiração, volta para Deus. E essa pessoa, ela temporariamente, porque ela é a soma dessas duas coisas, temporariamente se desfez, mas ela vai voltar. Ou seja, no momento em que se devolver a parte física e se devolver a fonte da vida, ela voltará. Ela diz assim, como eu entender isso? Como eu posso entender? A gente vai explorar um pouquinho mais. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, é um texto importante nesse processo. O pó volta para a terra de onde era. Mostrando o processo contrário aqui, né? E o espírito, ou a respiração, a fonte da vida, volta para Deus que o deu. E a alma vivente, ou seja, o ser, pessoa, sempre que a Bíblia falar sobre alma, não está falando sobre um ser que sai do corpo. Sempre que a Bíblia falar de alma, está falando de uma pessoa. É uma pessoa. Essa pessoa, neste momento, deixou de existir, mas ela voltará porque Deus é a fonte da vida. E a gente vai ver que uns voltarão para terem a eternidade, outros para deixarem de existir. Eu quero analisar um capítulo com você agora. Vamos começar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. E eu vou fazendo com bastante calma. Eu quero, nesse capítulo, explorar o tema da morte. É uma história de Jesus, de uma família muito próxima. E aí você vai entender detalhes desse tema da morte, que é a consequência, uma das consequências do pecado.
Eu vou ler alguns versos, eu sei que talvez esteja pequeno para você, mas pega a sua Bíblia, se você está com dificuldade, me ouça bem, tá bom? João capítulo 11, 1 a 4, tá bom? Vamos lá. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A palavra enfermo, você está percebendo aí na sua tela? Pode pôr na tela de novo, produção, por favor. Que eu pedi, obrigado mais uma vez ao Wallace, eu pedi que o Wallace sublinhasse cada palavra enfermo nesse pequeno trecho de 4 versos. A gente tem 1, 2, 3 e enfermidade 4. 4 vezes. Essa palavra originalmente tem a ideia de sem força, debilitado. Por que quando a gente lê a Bíblia, é importante que a gente se atente a detalhes? Quando o autor bíblico está repetindo uma palavra, ele não fez aquilo por um acaso. Ele tem um objetivo. E o quadro que vai ser descrito é assim: Jesus, Lázaro, está muito mal. Ele não tem condições. E isso se enfatiza, dizendo: Jesus, faça alguma coisa. A descrição de João é crítico, o quadro. Estou falando para você, nesse momento, que passa por um quadro crítico. Estou falando para você, nesse momento, que vive um momento duro, talvez de enfermidade física, emocional, espiritual, familiar, não sei. Estou abrindo minha Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, porque lá no verso 6 diz que quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Dá a impressão de que o Senhor esqueceu. Dá a impressão de que o Senhor abandonou. Queria dizer para você que o Senhor não abandonou. A gente vai ver ao longo da história. Não se sinta abandonado. Não se sinta esquecido. Vamos voltar para o texto. Vamos lá. Versos de 11 a... O verso 5 agora, o verso 3 e o verso 5 tem 2 palavras que se repetem aqui. Produção, só repita aqui para mim o tempo. Só 2? Ok. O verso 13 e o verso 5 se repete 2 palavras. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mostra afeto, carinho. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Lázaro. Um amor divino. Eu vou parar por aqui. A gente vai continuar amanhã. Mas antes, queria dizer para você que a revista Princípios, que é o nosso material didático, na página 53, tem 2 temas que eu estou estudando aqui. Está à sua disposição. Manda uma mensagem para o WhatsApp agora para a gente. 12 982 44 4449. Entenda mais. O Senhor ama você. O Senhor não esqueceu de você. Assim como o Senhor amava
amava a Maria, a Marta e a Lázaro. Eu quero orar nesse momento. Sinta-se amado pelo Senhor Jesus, acolhido por Ele. Não importa o que você esteja vivendo, sinta-se assim. Pai, abraça cada um dos nossos telespectadores. O Senhor conhece a vida deles. Que eles se sintam amados, abraçados por Ti. Eu clamo por isso, meu Deus. Talvez alguns sofrem a perda de um querido, sofrem problemas econômicos. Por favor, Pai, abraça-os em nome de Jesus. Amém.